que colocou uma cidade no mapa do mundo. Uma cidade que acordou atordoada com o capítulo mais triste da história do clube. Nunca fomos rebaixados, agora estamos aí com vergonha. A padaria Santista, reduto de jogadores e torcida, ficou vazia. Em vez da tradicional resenha após o jogo, silêncio. Ninguém falava nada, todo mundo calado, ninguém conseguia nada, como se tivesse perdido uma pessoa da família. 14 de abril de 1912, no mesmo dia em que o Titanic se chocou com o iceberg, 3 amigos fundaram o Santos Futebol Clube. Navio e clube, cada um com sua fama. O Titanic era inafundável e o Santos parecia irrebaixável. Ia acabar caindo, né, uma hora ou outra, do jeito que tá, infelizmente aconteceu. Um clube que conquistou taças nos gramados mais remotos do planeta e que acolheu um rei e vários súditos. Nos anos 60, o rei comandou o time mais fantástico que o mundo já viu. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Dentro de campo, a comunicação era fácil. Tentar adivinhar o que ele queria. Eu adivinhei algumas vezes, né? Fora dele, a magia era difícil de explicar. Putz, eles criavam uma situação assim que... Pá! 2 Libertadores, 2 Mundiais, 6 brasileiros, 10 campeonatos paulistas. Dentro do esporte, é claro, eu me considero um homem realizado. Entrou para a história como o único clube a interromper uma guerra. Foi na Nigéria, em 1969. A Vila Belmiro foi alçada a templo do futebol mundial. Foi onde pisou e reinou o Pelé. Foi onde a torcida se despediu dele. Quase um ano depois, o que acontece na Vila Belmiro volta a ser notícia no mundo. Todos tentam entender os caminhos que levaram ao rebaixamento de um dos clubes mais importantes da história do futebol brasileiro. Mas a Vila segue viva. Está lá o gramado que revelou tantos nomes como Neymar, Diego, Robinho e Ganso. A história ainda vai contar. Outros meninos nascerão ali para o futebol. Eu falo para minha esposa, ela é o segundo momento da minha vida, porque o meu primeiro amor é o Santos. E vai continuar assim? Vai, não vou perder não, jamais. Enquanto tiver saúde, vida, condições, eu vou estar acompanhando em tudo quanto é lugar. A paixão pelo futebol é algo inexplicável. Você viu aí pelo depoimento, né, do torcedor do Santos. E aí, qual que é a expectativa para 2024? Tem um presidente novo. Nós separamos essa matéria porque foi algo assim traumático, né? O Santos parecia que realmente ia escapar. Na última rodada, aliás, ficou ali, né? Hora estava escapando, hora estava sendo rebaixado. Aí nos últimos 10 minutos de jogo na última rodada, com todos os jogos no mesmo horário, o Santos infelizmente foi rebaixado. E a vitória do Bahia, metendo 4 no Atlético Mineiro, do Felipão, lá na Fonte Nova, foi um negócio que ninguém esperava, né? A própria derrota do Red Bull, né? O Red Bull, que eu falei que Botafogo, olha aí, no final. Né? O Vasco ganhava, o Red Bull empatou, começou a melhorar o negócio, e aí no finalzinho o Vasco fez o gol. Então, uma tragédia que eu tenho para dizer para o nosso amigo torcedor do Santos, que está sofrendo, está magoado, está machucado, está sangrando por dentro, é o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista, o meu time de coração, caiu em 2008, aliás, ano do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu 3 dias antes do rebaixamento do Corinthians, parece que com um enredo pré-estabelecido, que eu não sei como é que seria a reação dele, o maior corintiano que eu conheci na vida, vendo o Corinthians ser rebaixado com o tamanho que tem o Corinthians. Muito bem, o Corinthians voltou imediatamente no ano seguinte. Aliás, o Corinthians, caiu em 2007. Falecimento do meu pai, dia 14 de novembro de 2007. Logo em seguida o Corinthians foi rebaixado, acho que uma semana, menos que isso. Muito bem. O Corinthians já voltou em 2008 como campeão da Série B. E começou a montar o time, a estruturar. O Corinthians não tinha Libertadores. Essa passagem pela Série B foi um aprendizado, saneou uma série de coisas, corrigiu uma série de absurdos, muitos erros não foram mais cometidos. E o Corinthians, depois do ano que subiu, 2008, 4 anos depois ganhou a Libertadores e foi campeão do mundo em cima do Chelsea. Então, eu gosto sempre de pegar o lado do copo meio cheio. Então, torcedor do Santos,
É doído, você viu? Pô, não veio ninguém na padaria, nem comendo eu tô, silêncio, ninguém fala nada, eu gosto mais do Santos do que da minha mulher. Tá tudo certo. Futebol é paixão mesmo. Mas nem tudo que está se pintando de tragédia é tragédia. De repente é um marco, uma divisória. Isso daí já estava para acontecer há bastante tempo. O Santos vem batendo na trave há bastante tempo. E desmando, e mais desmando, e diretoria amadora. Agora o Marcelo Teixeira é um cara que é do ramo. E eu acho que essa divisória aí do primeiro rebaixamento do Santos pode representar um ressurgimento de um Santos mais forte e mais estruturado, se é que isso serve de alento, de uma palavra de conforto para o torcedor do Santos que está muito machucado. Mas não é palavra de conforto, não. Eu acho que o Tigrão está 1.000.000% correto no que ele está falando. Porque quando acontece essas coisas que foi trágico, e eu tenho uma santista dentro da minha casa, a minha filha é uma das maiores santistas que eu já conheci na face da terra, chorou 2 dias seguidos lá pelo rebaixamento do Santos. E o Tigrão falou uma coisa que é verdade, porque às vezes precisa ir lá no fundo para começar a perceber que aquilo tudo que está fazendo estava errado. Eu acho que os associados, os santistas, escolheram um bom nome. E o Marcelo é um cara que conhece, é um cara que tem traquejo do negócio. Já teve lá, não tenho dúvida, não tenho dúvida para você, santista, para você, filha, que está aí assistindo o seu pai, pode ficar tranquilo que o Santos vai voltar e vai voltar mais forte ainda. Porque, Batista, o Santos é o maior time do mundo.